Então, ó, fazendo aqui o exercício 42, então, ó, o que, que ele fez? Ele colocou esse objeto dentro do balde, a água do balde estava até a boca, na hora que ele coloca o objeto, transborda. E aí essa massa, essa água que transbordou tem uma massa em mim, e o objeto tem uma massa em mão, que ele falou. Qual que é a relação entre essa massa em mim e a massa em mão? Igual, já era, matou. Letra C, FUVEST, deu na cara da sociedade. Acabou. Tá vendo? Assim, ó, exercício é fácil. Ó, se você não sabe a teoria, se você não tem a teoria gravada na cabeça, esse exercício não é fácil não, hein? Porque você ia ficar, acho que se bobear, a primeira que você ia jogar fora era a C. Ia ficar sambando de um lado pro outro aí, às vezes não ia chegar a lugar nenhum, tá? Mas se você tem a teoria na cabeça, já era, matou. Acabou, não tem conversa. Tá? Esse é o exercício. Ó, é isso que eu quero fazer? Vamos fazer dos peixes. O, o dos da Unesp aqui, que é o exercício número 49. Ó, o exercício de conta. Tá vendo? Teoria é a salvação do mundo. Ó, a figura 1 e 2 representam uma pessoa segurando uma pedra de 12 kg. E densidade 2 vezes 10 a terceira kg por metro cúbico. Ambas em repouso em relação à água de um lago calmo, em duas situações diferentes. Na figura 1, a pedra está totalmente imersa na água. Na figura 2, apenas um quarto dela está imerso. Ó. Então, ó, um quarto da pedra está imerso na água. Então, só um pedacinho. Para manter a pedra em repouso na situação 1, a pessoa exerce sobre ela uma força vertical para cima, constante F1. E para mantê-la em repouso na situação 2, ó, você viu que apareceu a palavra repouso duas vezes, né? Sempre quando aparece repouso, a gente tem que lembrar de lei de Newton. Impulso envolve lei de Newton. Como que é a lei de Newton? Se é em repouso, força resultante é zero, não tem aceleração. Então quem ajuda é igual a quem atrapalha. Para mantê-la em repouso, na figura 2, então tanto na figura 1 quanto está na figura 2, ela está em repouso, exerce sobre ela uma força vertical para cima. Ó. E ele está fazendo uma força vertical para cima. Beleza? Constante módulo F2. Considerando a densidade da água, 10 a terceira quilogramas por metro cúbico. Gravidade, 10 metros por segundo ao quadrado. E ele quer saber o quê? Quanto que vale F1 vezes F2. E ele fala a massa da pedra, que é 12 quilogramas, e a densidade da pedra, que é 2 vezes 10 a terceira quilogramas metro cúbico. Né? A pedra afundou porque a densidade da pedra é maior que a densidade da água. E ele quer saber quanto que é F1, F2 menos F1. Bem, você sabe, né, que o F2 tem que fazer muito mais força que o F1, né? Porque ele só está um pouco submerso. Então o empuxo na figura 2 é menor do que o empuxo na figura 1. Vamos lá. O que a gente tem? Temos as duas situações. Pera aí, deixa eu ver um negócio aqui. Amor, você não vai no banco? No, I'm not dishonest. Ah, tá bom. Então, ó, eu tenho as duas figuras. Tem as duas situações, né? A situação 1, a situação 2. A água tá aqui. A água tá aqui. Na situação 1, a pedra está totalmente dentro. Na situação 2, só um quarto está dentro. Então, ó, essa parte aqui é um quarto do volume da pedra. Tá? Essa parte aqui é um quarto do volume da pedra. Bem,
Então vamos desenhar as forças. Quais são as forças que estão agindo? O peso, o empuxo e a força 1. Eu vou chamar de empuxo 1 porque o empuxo 1 é diferente do empuxo 2. Aqui o peso, que não mudou, né? A pedra é mesmo. O empuxo 2 e a força 2. Ó, a gente já sabe muito bem o que? Situação 1, situação 2. Ó, se a força resultante é 0, quem está para cima é igual a quem está para baixo. Então, ó, empuxo 1 mais a força 1 é igual ao peso. O que a gente sabe, então? A gente sabe que a força 1 é o peso menos o empuxo 1. Situação 2. Quem está para cima é igual a quem está para baixo. Empuxo 2 mais força 2 é igual ao peso. Força 2 é o peso menos o empuxo 2. Ó, ele quer saber a diferença. Então, ó, portanto, ele quer saber quanto que é F2 menos F1. O F2, quem que é o F2? Não é peso menos o empuxo? Peso menos o empuxo 2. Quem que é o F1? Peso menos o empuxo 1. Então, ó, o peso vai cortar. Vai ficar empuxo 1 menos empuxo 2. Pronto, quem que é o empuxo 1? Densidade do líquido, volume submerso, gravidade. Quem que é o empuxo 2? Densidade do líquido, volume submerso, linha, porque é outro, vezes a gravidade. Só substituir os valores agora. Densidade do líquido, 10 a terceira. Ele não deu o volume submerso, mas eu sou capaz de calcular. Como que eu vou calcular o volume submerso? Ó, ele me deu a massa e a densidade da pedra. No primeiro instante, ó, o volume submerso é o volume da pedra. Então, ó, o volume da pedra é a densidade da pedra vezes a massa da pedra. Ó, é muito importante que tanto em calorimetria como na parte de hidrodinâmica e hidrostática, é importante que se... nossa, ele não me deu o volume da pedra. Mas calma. Ele te deu massa e ele te deu densidade. Se você sabe massa e densidade, você sabe volume. E o contrário também é verdadeiro. Se você sabe densidade e volume, você sabe massa. Tem muitos exercícios que fazem esse jogo. Ele te dá massa, ele te dá volume e densidade. E aí, de repente, a fórmula tem massa. O que você faz? Calcula essa massa através da fórmula de densidade. Tá certo? Tá claro para todo mundo isso aqui? Sim ou não? Yes or no? Apocalipse ou claro como a luz da lua? Beleza. Então, ó, densidade da pedra, 2 vezes 10 a terceira, volume da pedra é 12. Então, ó, isso aqui vai dar 24 vezes 10 a terceira metros cúbicos. Então, substitui. No primeiro, é simplesmente 24 vezes 10 a terceira. Metros cúbicos, tudo certinho. Quilogramas, metros cúbicos, também tudo certinho. Gravidade é 10. Densidade. Agora aqui é 24 sobre 4, porque é 1/4. Vezes 10. Então, fazendo a conta aqui, isso aqui vai dar 6, 7, 6, 7. Vai ficar 10 a sétima. 24. 24 dividido por 4 dá 6. Vezes 6, 24, 18. 18 vezes 10 a sétima. Tudo nas unidades certas mesmo? Porque eu achei um número muito grande aqui. Porque eu fui burro, né? Tá errado esse finalzinho aqui. Ó.
Então, ó, vou colocar aqui, ó. Volume da pedra. Ó, volume da pedra é o quê? Densidade da pedra é a massa da pedra sobre o volume da pedra. Volume é massa da pedra sobre densidade. Eu multipliquei os dois. Então é 12 dividido por 2 vezes 10 a terceira. Isso aqui é 6 vezes 10 a menos 6 metros cúbicos. Esse é o volume da pedra. Então a gente volta lá pro finalzinho, né? Qual que é o final que a gente chegou? Portanto, F2 menos F1, F2 menos F1. Falo de novo, ó, densidade é massa sobre volume. Passei o volume multiplicando e vim com a densidade dividindo. Então, ó, volume vai ficar massa dividido pela densidade. Eu tinha feito multiplicação, não tá errado. Volume é massa dividido pela densidade. Tá certo? Aí, ó, o que eu sei? Densidade do líquido, volume submerso, vezes G, menos densidade do líquido, volume submerso, linha, de nada, vezes G. Então, ó, F2 menos F1. Densidade do líquido, 10 a terceira. Volume submerso, 6 vezes 10 a menos 3. Gravidade 10. 10 a terceira, aqui é 6 vezes 10 a menos 3, vezes 10 dividido por 4. Então, F2 menos F1, aqui vai dar 60, porque esse vai embora com esse. Esse também vai embora com esse, vai dar 60 sobre 4, vai dar 30, vai dar 15. Então, F2 menos F1 vai dar 45 newtons. É uma linha. É uma linha isso aqui. É uma linha. Sucesso, eu volto lá. Só quero ver qual que é a alternativa correta. Alternativa C. C de coronavírus. Então, ó. Voltou. E aí, o que vocês acharam? Difícil? Fácil? Eu volto nessa aqui. Claro como a luz da lua. É trabalhoso mesmo, né? Beleza? Então, ó, vamos pro próximo aí. Alguma dúvida? Alguém tem alguma dúvida? Sem dúvida. Cada vez mais próximo do Olimpo. O Olimpo. Beleza. Na música não devia ser claro como a luz da lua, devia ser claro como o reflexo da lua. Não é? Fazia muito mais sentido isso aí. Piada de velho. Ah. Tiozinho do pavê. Ainda nisso aí, né? Claro. Tô na mente isso aí. Ó, 51. O 51 fala assim, ó. A maioria dos peixes ósseos possui uma estrutura chamada vesícula gasosa ou bexiga natatória, que tem a função de ajudar na flutuação do peixe. Isso é incrível, né? Um desses peixes está em repouso na água, com a força-peso aplicada pela terra e o impulso exercido pela água. Equilibra-se, como mostra na figura 1, tá? A força-peso é aplicada pela terra por causa da gravidade, tá certo? Desprezando a força exercida pelo movimento das nadadeiras, considere que o aumento do volume ocupado pelo gás da bexiga natatória
sem que a massa do peixe varie significativamente, o volume do corpo do peixe também aumenta. Assim, o módulo do empuxo do empuxo supera a força-peso e o peixe sobe. Nossa, isso aí explode a cabeça, hein? Imagina, o peixe só infla lá a bexiga natatória dele e ele começa a boiar. Vou boiar, vou boiar. Loucura, né? Então o empuxo é maior. Na situação descrita, o módulo do empuxo. Ele pergunta por que o módulo do empuxo aumenta. Ó, nessa hora, você não pode ir com a sua cabecinha, falando assim, nossa, eu vou usar minha percepção do universo. Sua percepção do universo é terrível. Então esquece ela. Você tem que pensar assim, ó, ele está falando de empuxo. Se ele está falando de empuxo e é um exercício teórico, eu coloco a fórmula do empuxo. Tá? Coloca a fórmula do empuxo. Como que é a fórmula do empuxo? Empuxo é a densidade do líquido, volume submerso, vezes a gravidade. Ó, ele está na Terra. A gravidade vai mudar? Não. A densidade do líquido vai mudar? Também não vai. Qual que é a única coisa que vai mudar? O volume submerso. Certo? O que ele fez? Ele aumentou o volume submerso dele. Porque na hora que ele infla a bexiga natatória dele, ele aumenta o volume submerso, consequentemente ele flutua, tá? Porque ele está aumentando o volume dele. Isso daqui, ó, é como se fosse o calado do navio. Ele põe água dentro, tira a água dentro, põe água dentro, ele fica mudando o calado lá, tá? Então é o mesmo princípio, beleza? Então, ó, com isso em mente, a gente responde. Na situação descrita, o módulo do empuxo aumenta porque é inversamente proporcional à variação do volume do peixe? Ó, se você quer saber se é inversamente ou diretamente proporcional, o que você faz? Lembra, ó, eu sempre te falo isso, ó. Quem não muda, fica no mesmo lado. Não muda, não muda. Quem muda, vai para o outro lado. Volume muda. Tá multiplicando, vai para o outro lado, dividindo. Então, o empuxo sobre o volume submerso é igual a uma constante. Se é divisão, essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Essas grandezas são diretamente proporcionais, porque é divisão. Tá claro isso? Beleza? Multiplicação que é inverso. Então, fera. Então, vamos voltar lá na letra A. É inversamente proporcional à variação do volume do peixe? Não, é diretamente. A intensidade da força-peso que age sobre o peixe diminui significantemente? E aí, essa daí é verdade? A força-peso que age sobre o peixe diminui significantemente? O que vocês acham? Antes de responder o que vem na sua mente, você tem que pensar o quê? Na fórmula. Ele quer a fórmula da força-peso. Se é a fórmula da força-peso, você tem que pensar assim, ó. A fórmula da força-peso depende do quê? Responde para mim. A fórmula da força-peso depende do quê? mg. A massa mudou? A massa do peixe mudou? Ele deixa claro no exercício, ó. Ele fala no exercício que a massa não vai mudar, ó. Desprezando as forças, cadê? Um peixe flutua, o peixe está em equilíbrio em pouso, desprezando as forças existentes pelo movimento da ladeira, considera que o aumento do volume ocupado pelos gases da bexiga natatória, sem que a massa do peixe varie significantemente, ó. Sem que a massa do peixe varie significantemente. Então, ó, a massa dele não mudou, a gravidade não mudou, porque ele está na Terra. Então, se a massa dele não mudou, o que acontece? A intensidade da força-peso que age sobre o peixe diminuiu. A força-peso só depende da massa, basicamente. Então, ó, não tem como a força-peso diminuir. Então, isso daí é uma falácia, isso é uma mentira. Tá certo? Vamos pro próximo. O C. A densidade da água na região ao redor do peixe aumenta. A densidade... Não, desculpa. Essa daí não dá, né? A densidade da água mudou. O peixe mágico. É um peixe mágico. Ele muda a densidade da água. Daqui a pouco o peixe vai abrir a água. Vai dividir a água no meio para passar. Não, né? Não é peixe mágico, não. É peixe só.
Então a densidade da água, ele não controla a densidade da água. A água é feita de água. Então a densidade dela continua o mesmo. Ele alterou internamente a densidade dele. Então, ó, C não dá para responder. Hein? Dependendo da densidade do corpo do peixe, então, ó, o modo do empuxo aumenta, porque depende da densidade do corpo do peixe, que também aumenta. Ó, densidade, qual que é a fórmula de densidade? Massa sobre volume. Isso mesmo, ó. Ele fez uma pergunta de densidade, ó. Densidade é massa sobre volume. A massa não altera. Então, ó, quem não muda fica desse lado. Quem muda passa para o outro lado. Na hora que eu passei o volume para o outro lado, ficou vezes. Isso daqui é igual a uma constante. Essas grandezas são o quê? Diretamente ou inversamente proporcionais? Inversa. Se aumentou o volume do peixe, o que acontece com a densidade? Diminui. E tudo faz sentido, né? Porque para o peixe flutuar, ele tem que ser menos denso que a água, não mais denso que a água. Então, ó, voltando aqui, dependendo da densidade do corpo do peixe, que também aumenta. A densidade do peixe aumenta? Não, é falso. Então, ó, a gente já sabe que é E, né? Mas vamos ler a lei. O módulo da força-peso da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe aumenta? Entendeu essa? Essa aí é pegada, hein? Ó, ainda bem que a gente eliminou todas as outras. Porque sobrou essa sem a marcar essa. Mas não é muito fácil entender ela não. Vamos ler de novo, ó. O modo da força-peso. Ó, o modo da força-peso de quem? Da quantidade de água deslocada pelo peixe. Ó, se o volume do peixe aumenta, ele vai deslocar mais água ou menos água? Mais água. Muito bem. Ele desloca mais água. Então, se o volume do peixe aumenta, ele desloca mais água. Ó, lembra, essa água deslocada, se ele aumentou essa água deslocada, o que vai acontecer? O módulo da força-peso da quantidade de água deslocada pelo corpo do peixe aumenta. Verdade. A massa dessa água deslocada é cada vez maior. Certo? Porque ele aumentou o volume. Entendeu? Ele aumentou o volume. É igual, lembra lá do exemplo que eu dei? Falando assim, ó, você colocou uma pedrinha de gelo num copo que está até na borda. A massa que vai sair do copo é igual a massa de gelo. Para você colocar algo que tem um volume maior, né? O mesmo material com um volume maior significa que ele vai ter uma massa maior. É isso que aconteceu com o peixe. O peixe antes era um bloquinho pequenininho, agora ele é um blocão. Está relacionado ao volume dele. Não é igual porque eles não tem a mesma unidade, mas eles estão relacionados. Fera? Então, se tá fera, tá fera. Ó, esse da Unicamp aqui também é muito bem bolado. Mas esse daí deixa pra vocês fazer. Eu volto. Vou voltar agora. E aí com.
De nada. Ó, vamos fazer o exercício do avião lá, que é o exercício da FUVEST, que é sobre pressão. Cadê você? Que nunca... Achou? Ó, o exercício fala assim, ó. Os grandes aviões comerciais voam em altitudes onde o ar é rarefeito e a pressão atmosférica é baixa, tá certo? Devido a isso, eles têm em seu interior pressurizado em uma pressão igual à atmosférica na altitude de 2.000 metros. Lembra que eu falei lá da história lá que quando você mergulha, os caras falam assim, ó, você vai viajar de avião no dia seguinte? Aí, se você for viajar, você vai morrer, vai estourar. Não estou exagerando, tá? Mas a chance de ter algum problema de circular é grande. Por quê? Você tá vendo? Ó, o avião ele tá numa altura lá de 2.000 metros. Lá o ar é mais rarefeito, a pressão é menor. Então ele não pode deixar dentro da cabine uma pressão atmosférica. Porque se ele deixa dentro da cabine na pressão atmosférica, o avião vai estourar. Você tá voando, vai vou decolar, explodiu o avião. Porque ele explode de dentro para fora ainda, porque a pressão atmosférica, né, vai ser maior do que a pressão que está fora, então ele vai expandir. A pressão interna é maior que a de fora, ele vai realizar trabalho. Porque, ó, lembra, ó, pressão é força. Pressão está relacionado com força. Então, se a pressão no interior do avião é maior que a pressão de fora, o ar de dentro está fazendo uma pressão maior que o ar de fora. Então, vai quebrar tudo que está lá dentro, tá? Então, por isso, ó, devido a isso, ele tem em seu interior pressurizado em uma pressão igual à atmosférica na altitude de 2.000 metros. Beleza. A figura mostra o gráfico da pressão atmosférica em função da altitude, ó. Então eu tenho a pressão atmosférica, tá? 1 Pascal. Qual que? Pascal significa o que mesmo? Newtons por metro quadrado. Muito bem. Então, ó, aqui ele está falando, ó, a uma altitude de 0, nível do mar, eu tenho 100.000 Pascal, tá? Tá? Eu tenho 100.000 Pascal. Lembrando que 1 atm é 10 a quinta Pascal. Então, ó, tá certo, ó, 1 atm. Ó, quando eu tô lá 10.000 metros de altitude, qual que é a altitude do Everest? Alguém sabe aí? Procure aí pra mim qual que é a altitude do Everest. Quando você está em 10.000 metros de altitude, ó, 10.000 metros tá mais ou menos por aqui, ó. 10.000 metros, você tá lá com 0,6 da pressão atmosférica. Ó, caiu 40% da pressão atmosférica. Imagina? 7.300. Então, ó, tá mais ou menos por aqui o Everest. Né? O Everest tá mais ou menos por aqui. 40 mil, de 40 a 50 mil deve ser mais ou menos a pressão atmosférica lá no Everest. Então, ó, diminuiu bastante a pressão atmosférica. Então, significa o quê? O ar é bem rarefeito. Tanto é que se você for escalar o Everest, eles deixam um tubo de oxigênio durante o caminho da escalada para você conseguir respirar, né? Às vezes você tem problema de falta de ar lá e dá um monte de problema de saúde devido a essa pouca oxigenação. É alto pra caramba, né? Tá? Então, ó, o avião tá aqui, ó, nos 2.000, ó. O avião tá nos 2.000. 2.000 é em torno do quê? De 80.000 Pascal, tá? Então, a pressão interna também tem que ser 80.000 Pascal, senão... Ou ele tem um material resistente suficiente para conseguir aguentar essa força. Bem, então ele fala, a figura mostra a pressão, ele fala assim, ó, a força N, aqui é submetido à janela plana de vidro de 20 por 30 centímetros quadrados na cabine de passageiro a uma altitude de 2.000 metros é aproximadamente de 10.000 metros. Então assim, ó, o que é importante a gente entender? O que é importante a gente entender? Dentro do avião, ó, no interior pressurizado com uma altitude de 2.000 metros. Então no interior é como se fosse 2.000 metros. E ele quer saber qual que é a pressão que tem que aguentar essa janela de vidro de 20 por 30 quando ele está a 10.000 metros. Tá? Entendido? Dentro você tem uma pressão dentro do avião que é equivalente a 2.000 metros. Mas esse avião pode subir a uma altitude de 10.000 metros. 10.000 metros. Com isso, ele fala assim, ó, então porque assim, você também não pode deixar o ar rarefeito dentro do avião lá, senão você vai se foder, você vai morrer.
né? Então ele deixa uma quantidade de ar dentro do avião que te ajuda a você manter todas as condições de funcionamento do seu corpo de uma maneira legal e que aguenta chegar a 10 mil metros. Tá claro isso? Tá muito claro isso? Ou não? Então, ó, eu vou falar de novo. Só vou. Então, ó. Então a gente tem dentro do avião. Vou voltar aqui, ó. Dentro do avião, o que acontece? Eu tenho uma pressão que é igual. Volta lá no gráfico e vê, ó. Dentro do avião é como se tivesse a 2 mil metros. Então, ó, a pressão dentro do avião é 80 mil pascal. Então, ó, a pressão dentro do avião, pelo gráfico, é 80 mil pascal. Porque dentro do avião é como se é a quantidade de ar que a gente tem a 2 mil metros. Certo? Agora, fora do avião, só que eu estou fora do avião, agora uma altitude de 10 mil metros. Vou chamar essa aqui de pressão 1, pressão 2. A pressão 2, olha no gráfico aí, fala para mim, quanto que é a pressão a 10 mil metros? Tá, você não vai conseguir achar um valor, você pode achar um valor aproximado aí. Ninguém não? Vocês estão aí? Acho que deu baixa pressão aí, né? Ó. Ó, vamos lá ver então, ó. 10 mil metros está aqui mais ou menos, ó. Vou aproximar mais o gráfico para a gente poder ver melhor, ó. 10 mil metros é esse risco aqui, ó. 10 mil metros. Ó, o 10 mil metros está mais ou menos aqui, ó. No meio desse quadradinho aqui. Tá? Mais ou menos no meio desse quadradinho. Aí você faz assim, ó. 2 mil, será que é 30 mil mesmo? Ó, 2 mil a 40 mil, a gente tem 1, 2, 3, 4, 5. Então, ó, eu tenho 5 risquinhos para sair do 20 mil e para 40 mil. Então, cada risquinho desse aqui vai valer quanto? Se eu tenho 5 risquinhos, ó, 1, 2, 3, 4, 5. Vai ser 20 mil dividido por 5. Então, 25 mil mais ou menos. O próximo risquinho é 25 mil, o outro risquinho é 30 mil. Então, ó, o 10 mil que está aqui, ó, ele está no meio. Está no meio não, ele passou, né? Ele está no meio do segundo. Isso. 25 mil, 30 mil. Então, ó, ele não dá nem no 30. Mas será que o 10 eu tô pegando certo? Tô sim. Então, o 10 é essa linha aqui. Eu podia ter ajudado um pouco no gráfico, né? O gráfico não é o melhor gráfico do mundo, não. É isso aí. Então, ó, é um pouquinho mais de 25 mil ali, tá? Tá entre 25 mil e 30 mil, tá certo? Tá mais ou menos dentro desse intervalo aí de 25 mil e 30 mil. Então, ó, eu vou falar que é 26 mil, tá certo? Aproximado tá entre os dois, 26 mil. Então, ó, o que vai acontecer? Na 10 mil metros, eu tenho uma pressão fora do avião, que é algo em torno de 26 mil pascal. Certo? Ó, essa pressão vai atuar numa área. E essa área é a área lá do objeto lá,
que é 20 por 30 centímetros quadrados. Mas, ó, eu posso usar centímetros quadrados? Sim ou não? Não. Então, ó, isso aqui vai virar 0,2 vezes 0,3 metros quadrados. Então, a área ficou 0,06 metros quadrados. Essa é a área. Beleza? Tá bom. Ó, o importante é a diferença, é esse delta aqui, tá? Porque o delta que vai realizar uma pressão. Vou fazer um desenho aqui, ó. Tem a janela. A janela tá aqui, ó. Essa janela tá recebendo uma pressão interna P1 e uma pressão externa P2. Se P1 é igual a P2, não tem nenhuma força agindo na janela. Mas como P1 é maior do que P2, eu tenho uma força resultante. Então essa força resultante, nada mais, nada menos que é o quê? A variação da pressão é igual à força resultante dividido pela área que ela atua. Então, ó, a força resultante é igual à área vezes a variação da pressão. A área, eu sei que é 0,06. A variação da pressão é o quê? É os 80.000 menos os 26.000. Poderia colocar 30 para ficar mais bonita a conta, tá? Não, como ele pediu aproximadamente, não vai ter uma discrepância bem grande entre os resultados para a gente poder chegar numa resposta boa. Então, ó, deu 0,06 vezes 54.000. Certo? Ó, duas casas depois da vírgula, quarta dois zeros. Então, ó, ficou 6 vezes 540. 540 vezes 6, 3.240 newtons. Essa é a força que a janela aguenta. Tá certo? Então, por isso que ele não pode deixar a pressão atmosférica. Se ele deixasse a pressão atmosférica, essa força aqui seria maior ainda, porque isso aqui seria 100, tá? Então, ele tenta fazer um equilíbrio, ele dá uma pressurizada ali para diminuir um pouco essa pressão interna, para os passageiros não passarem mal por falta de oxigênio, mas também para ele aguentar viajar a uma altitude de 10.000 metros. Entenderam? Sim ou não? Isso daqui nos dá a alternativa o quê? D. D. Né? Porque tem 3.200 ali. D. Ó. Sim, não, sim. Tem um sim, não, sim aí. Deu na média sim, então sim ganhou. Parece que todo mundo entendeu. Ou só a Ariadne não entendeu, né? Ah, entendi. Beleza? Então, ó, esse exercício aqui não é muito fácil não. Mas qual que é o princípio desse exercício? Cuidado, pressão está relacionado à força. Se você tem uma pressão interna, uma pressão externa, a força é a variação dessa pressão, tá? A força é a variação dessa pressão. A diferença é o delta dessa pressão. Tá certo? Agora vamos fazer o do mergulhador lá. Que aí eu fiz todos os casos. Vai faltar o do Fera ali. Ó, 53. Vocês estão vivos? Vocês estão meio estranhos. Ó, a diferença de pressão máxima que o pulmão de um ser humano pode gerar por inspiração é 0,1 vezes 10 a 5 Pascal, ou 0,1 atm. Tomei lá. Assim, mesmo com a ajuda de um snorkel respiradouro, um mergulhador não pode ultrapassar uma profundidade máxima, já que a pressão sobre o pulmão aumenta à medida que ele mergulha mais fundo, impedindo-os de inflarem. Que loucura, hein?
Então, tá vendo? Ó, você vai afundando, o seu pulmão não consegue fazer o movimento da respiração. Ó. Considerando a densidade da água, 10 a terceira, errou, tá? Ele não usou D, usou rho, às vezes aparece rho. 10 a terceira quilogramas por metro cúbico, aceleração 10 metros por segundo ao quadrado. A profundidade máxima, que é representada por H, que uma pessoa pode mergulhar respirando com a ajuda de um snorkel é. Então, ó, o que a gente sabe? Ó, a diferença de pressão que o pulmão de um ser humano pode gerar com aspiração é 0,1, a diferença, o delta. Ó, lembra, ó, aqui ele está afundando. Se ele está afundando, a coluna de ar que está aqui fora e a coluna de água estão fazendo pressão. Tá? Os dois, tanto a coluna de ar quanto a coluna de água. Então a gente sabe que o ΔP que o pulmão aguenta é 0,1 vezes 10 a quinta Pascal. Ele falou que a densidade da água é 10 a terceira quilogramas por metro cúbico e a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado. Tá? Tudo bem até aqui? Tudo bem ou não? Aí vem o desespero. Tá bom. Então, ó, o que vai acontecer? Ó, ele mergulhou. Aqui tá o amiguinho dele que tá ajudando ele a respirar, que é o snorkel. A água vem até aqui, ó. E esse snorkel está numa altura H. Esse ponto aqui, ele tem uma pressão PA. Tá certo? O pulmão dele funciona bem aqui fora. PB. E essa variação tem que ser isso aqui. 0,1 vezes 10 a quinta Pascal. Tá? Então, ó, o que eu sei? Quando a gente está com uma coluna dentro da água, a pressão no ponto A é igual à pressão atmosférica mais dGH, que é a pressão que a coluna do líquido faz. A pressão no B, basicamente, essa variação de pressão aqui, é a pressão atmosférica. Então, a pressão do B vai ser a pressão atmosférica. Ó, a variação de pressão é PA menos PB. Então, vai ser a pressão atmosférica mais dGH menos a pressão atmosférica. Ó, a pressão atmosférica morreu. A variação da pressão é dGH. Variação da pressão, 0,1 vezes 10 a quinta. Densidade do líquido, 10 a terceira. Gravidade, 10. Então, a altura vai ser 0,1 vezes 10 a quinta, dividido por 10 a quarta. Então, ó, com o snorkel você consegue apenas 1 metro. É delta P. Não tem quadrado, não. É tudo delta P. Ó, isso aqui é um delta P. Isso aqui é um delta P. Embaixo. Isso aqui? Aqui é 0,1 vezes 10 a quinta. G é igual a 10 metros por segundo ao quadrado. É segundo, é S. É S.
De nada. Então, ó, 1 metro, batamos o exercício. Então, ó, alternativa E. 1 vezes 10 a 0. Entenderam isso? Vocês acham isso muito difícil? Só usa ΔP nessa conta aqui. Só usa ΔP. Chatinho. Tá? Não é difícil, ó. Porque assim, ó, o que, que vai aparecer? Ou vai aparecer empuxo, ou vai aparecer... Porque, ó, qualquer número elevado a 0 dá 1. Então, 1 vezes 1 é 1. Entendeu? Por isso que é 10 elevado a 0. Porque, ó, 10 elevado a 1 é 10. Vezes 1 é 10. O nosso resultado deu 1. Então, ó, 10 elevado a 0 é 1. Vezes 1 é 1. Entendeu? Tá? Então, ó, o resumo que você precisa saber disso daqui. Muito bem, empuxo, que você precisa saber quando você coloca um material, o volume deslocado é igual ao volume que está afundando, e a massa do volume deslocado é igual à massa do material que tem. Isso é de extrema importância, tá? Eu volto. Isso é de extrema importância, tá? Você saber isso. É importante você saber que pressão é força sobre área, tá? Que é um negócio que aparece. Então, assim, quem gera pressão é uma força. Só que quando a gente está dentro de um líquido, tipo água, a pressão é ocasionada pela coluna de água. Então, vai depender da densidade desse líquido e da altura dessa coluna e da gravidade. Então, por isso, e quando a gente está dentro mergulhado na água, a gente não fala em força, a gente fala da altura da coluna. Tá? Isso é diferente. Então, se você está dentro da água, você já sabe. A pressão é a pressão atmosférica mais dGH. Tá? Agora, quando você tem um exercício que envolve força, aí pressão é força sobre a área. Tá? E empuxo que está sempre relacionado a esse esquema de força aí. Tá? Tá tudo sempre relacionado ao esquema de força. Beleza? Vai faltar... Faltou o exercício de vasos comunicantes. Tem um ou outro de vaso comunicante aí, mas faltou um. Eu quero fazer, pra gente finalizar, é um teórico rapidinho, que é da Unicamp. Ele é legal. É o último aqui. É o 57. Ele fala assim, ó. Uma boia de sinalização marítima muito simples pode ser construída unindo-se dois cilindros de mesmas dimensões de densidades diferentes. Então tem o menos denso e o mais denso. Sendo um densidade menor e outro densidade maior que a água. Tal como esquematizado na figura abaixo, submerge-se totalmente essas boias de sinalização na água. Quais serão os pontos efetivos mais prováveis de aplicação da força de empuxo e peso? Ele quer saber se vai ser no ponto C, o peso em C, o empuxo em B. Entendeu o que é isso aqui? Ó? Então, ó, o que acontece? Ó, uma boia de sinalização ela é menos densa e mais densa. Ela é dividida em duas partes. O que ele faz? Ele mergulha essa boia, ó, ele coloca totalmente essa boia de sinalização na água. Então ele quer saber o que vai acontecer. O menos denso e o mais denso é sempre em relação à água, né? Sendo de densidade menor e outra densidade maior do que a água, tá? Então ele vai colocar. O que você acha que acontece aí na hora que você mergulha? Aonde vai aparecer a força de empuxo? É mais fácil achar o empuxo primeiro. O peso é um pouquinho mais complicado. Assim, não é complicado, né? Mas é que depende de uma coisa que a gente não fala tanto assim. Pera aí que o chat tá carregando aqui. Sei lá o que aconteceu.
densidade menor vai ter uma força de empuxo. Vai ter uma densidade menor, vai ter mais força de empuxo. Esse é um bom pensamento seu. Porque assim, ó, quem é densidade menor, a tendência dele é flutuar. A densidade maior, a tendência dele é ir para baixo, né? A densidade maior, a tendência dele é afundar, né? E também tem outra, e aí tem o empuxo de um vai ganhar o empuxo do que tem densidade menor vai ganhar do empuxo do que tem densidade maior, né? Esse empuxo aqui é maior que o empuxo desse cara aqui. Vai ter uma competição. Ó, só que um detalhe, os cilindros têm as mesmas dimensões, eles só mudam a densidade dele, tá? O cilindro tem a mesma dimensão. Na hora que eu faço o empuxo depende de quem? Da densidade de quem? Do líquido. E depende mais de quem? Ó, empuxo do volume. Depende da densidade do líquido, do volume e da gravidade. Ó. Só que os dois estão totalmente submersos. Eles estão no mesmo líquido e eles estão na mesma gravidade. O empuxo para os dois materiais é o mesmo. Então o empuxo tem que vir na metadinha deles. Certo? Porque os dois materiais têm o mesmo empuxo. Então o empuxo fica na metade. Tá claro isso? Beleza. Aí agora, com relação ao peso, o que vai acontecer? Esse cara aqui tem o empuxo desse daqui é maior do que o peso. E o peso desse daqui é maior do que o empuxo. Então, significa o quê? Que como o empuxo é o mesmo, esse cara aqui é mais pesado. Tá certo? Ó, deixa eu fazer um desenho para ficar mais claro isso aqui. O que é isso aqui? É 56, né? Ó, tá assim. Os dois materiais, eu vou dividir eles. Dividiu. Esse daqui é o menos denso, esse aqui é o menos denso, esse aqui é o mais denso. O que vai acontecer? Nesse daqui, ó, o empuxo 1 é maior do que o peso 1. E o empuxo 2 é menor do que o peso 2. Só que a gente sabe o quê? Que o empuxo 1 é igual ao empuxo 2. Então, qualquer consequência, ó, a gente tem uma consequência imediata. A gente sabe o quê? Que o empuxo 1 é maior do que o peso 1. E o peso 2 é maior do que o empuxo 2. Só que eu sei que o 1 é igual ao 2. Então, qual que eu posso concluir? O peso 2 é maior do que o peso 1. O peso 2 é maior do que o peso 1. Se o peso 2 é maior do que o peso 1, você concorda que esse cara aqui tem mais massa. Então, se eles tivessem a mesma quantidade de massa, o peso ia ficar no centro deles, no B. Para ir para o C ou para o A, vai depender de quem é mais pesado. Então, como o peso 2 é maior do que o peso 1, o peso vai se deslocar para o ponto A. Tá? Para o ponto C, desculpa. O peso é para o ponto C. Certo? O peso é para o ponto C. Então, ó, alternativa A. O empuxo dos dois é o mesmo. O empuxo dos dois é o mesmo, porque o empuxo depende de densidade. Densidade, volume submerso e gravidade. É o mesmo para todos. Agora o peso não. Por quê? Cada uma vai ter uma relação diferente com o empuxo. Então eu consigo saber quem que é mais pesado. O 2 é mais pesado. Então, alternativa A. Beleza? Muito bem embolada essa questão, hein? Essa questão é difícil, hein? Essa questão não é fácil de responder, não. Tá? Eu acho que acertar o empuxo nem é muito complicado. Você ficar entre a e a B. Mas aí depois o peso, saber como que é o peso é mais complicado. Tá certo? Bem legal esse exercício. Fera? Então, ó, é isso aí.
1, 2, 3, aprovação. Vocês estão muito quietos, hein?